Boa noite. Cá estamos para mais um programa Tejanos, porque hoje é terça-feira e são 21 horas. Desta vez um É Agora, e um É Agora que vai ser sobre o Núcleo de Fotografia do Centro Cultural Regional de Santarém. Para falar connosco sobre este tema, temos Vítor Lopes, já lá vamos. Para já dizer só que a moderação do programa hoje é feita por mim, Francisco Mendes, a técnica está a cargo do Nelson Ferrão e a transmissão é feita, como sempre, pelos nossos canais do YouTube e também do Facebook. Como eu dizia, vamos estar alguns minutos à conversa com Vítor Lopes. Vítor Lopes, que pertence ao núcleo de fotografia do CCRS, como acabei de dizer há pouco, e que em 2019 foi um dos responsáveis, juntamente com Paulo Semblante Mendes, pela renovação deste núcleo. Mas quando se fala em renovação, quer-se dizer que o núcleo já existia anteriormente. Vítor, boa noite. Pode-nos falar um bocadinho sobre a história mais antiga, a parte mais antiga deste núcleo de fotografia? Bem, o núcleo de fotografia nasceu de uma conversa entre mim e o Paulo Semblante, em que decidimos reunir o máximo de pessoas interessadas em fotografia na cidade de Santarém e outros que quisessem colaborar, e fizemos a primeira reunião em 2018, a 4 de outubro. Isto depois da gente já ter feito exposições em conjunto com outros elementos, e achámos que seria bom, já que o Centro Cultural Regional de Santarém já teve um espaço de fotografia montado, e achámos por bem, eu como fazia parte da direção do Centro Cultural, na altura cooptado, decidimos que seria o local ideal para nos acolher o núcleo de fotografia. Então fizemos essa reunião no dia 4 de outubro, com a participação de várias pessoas, e lançámos as fundações deste núcleo. O Vítor é fotógrafo amador, não é assim? Como é que surgiu essa ligação à fotografia? Foi muito antes, com certeza, desta questão do núcleo, não é? Essa ligação já tem desde os 16 anos. Em 1982, salvo erro, eu andava no Centro Cultural a ter aulas de guitarra clássica. Na altura, o meu tio, que a maioria das pessoas conhece, que é o Vítor Faria, ele trabalhava no Centro Cultural e ia acompanhar o grupo de teatro à Polónia. E perguntou-me se eu queria que ele trouxesse uma guitarra ou uma máquina fotográfica. O resultado, nunca mais toquei guitarra. Portanto, ficou-se pela fotografia e dedicou grande parte da sua vida, portanto, à mesma fotografia. Ele trouxe-me na altura uma Zenith, uma TTL, uma máquina robusta, e foi com essa que eu iniciei os passos na fotografia. Claro que, na altura, como não tinha formação qualquer, né, fui um autodidata, comecei do zero, né, sem ter grandes bases, porque não tinha mais ninguém que, na altura, que me pudesse dar essa ajuda, mas lá fui andando, com muitos erros e algumas vitórias, mas fui andando. Então quer dizer que aprendeu mesmo à sua custa o que sabe hoje sobre fotografia? O que sei hoje, inicialmente, foi à minha custa. Depois, em 1988, após sair do serviço militar, fui trabalhar para a Trifoto. E aí é que comecei a aprender a sério, não é? A fotografia, com o saudoso Evaristo e com o João Ventura. Aí é que eu aprendi basicamente os primeiros passos. Teve bons mestres, então, portanto, hoje eu disse há pouco que era um fotógrafo amador, hoje já é mais um fotógrafo profissional do que amador, não é? Ainda considero que sou amador. Continua a ser eternamente amador. Não é? Sim. Nós já vamos falar um bocadinho melhor sobre a questão da fotografia, mas a sua ligação ao Centro Cultural não passa só, já o disse há bocadinho, não passa só pela parte da fotografia, não é? Pertence também ao Conselho, à direção, portanto, ao Conselho de Administração desta nova direção, que é presidida pelo Dr. Madeira Lopes, não
Sim, eu na altura era o presidente o Elias Rodrigues, fez o convite para eu ser cooptado, não era membro da direção, mas dava uma ajuda à mesma, não é? E então fui dando uma ajuda até que nas primeiras eleições, a direção. Atualmente é o João Madeira Lopes, o Dr. João Madeira Lopes, que é o presidente. Eu estou como vice-presidente, mas isto no Centro Cultural acho que estamos todos ao mesmo nível. Não há assim um presidente, um vice-presidente, estamos todos ao mesmo nível. E então demos, já no tempo do Elias Garcia, não é Garcia, é Rodrigues, demos os trabalhos iniciais da remodelação do laboratório, fotografia, fizemos a limpeza e temos o laboratório a funcionar para quem quiser. Ainda falando um pouquinho sobre a questão da direção e do Centro Cultural em geral, estava a dizer que são todos, ninguém é presidente na prática, nem ninguém é vice-presidente, são todos membros do Conselho de Administração, mas para além disso há também uma distribuição de tarefas feita por núcleos, ou seja, os núcleos não são só, ou o núcleo não é só este de fotografia de que hoje aqui estamos a tratar, mas há mais 6 núcleos também no centro, não é? Sim, temos o núcleo de artes plásticas, a gente chama núcleos, mas vá lá, são departamentos de artes plásticas, de literatura, de música, pronto, está assim distribuído. Temos elementos de distribuído nessas áreas, mas todos colaboramos entre ajuda entre todos nas várias áreas. Portanto, não se cinge, por exemplo, no caso do Vítor, não se cinge à parte da fotografia e à direção somente, tem também funções ou também presta serviço, digamos assim, noutros núcleos dos 7 que compõem esta estrutura, não é? Sim. Falando então um bocadinho do que aqui nos traz, que é a questão da fotografia, a fotografia teve nos últimos anos, nas últimas décadas, uma grande evolução, portanto passou do analógico ao digital e o Vítor Lopes acompanhou essa passagem, não é? Quais é que para uma pessoa, nós sabemos todos mais ou menos as diferenças, mas para uma pessoa que se dedica a fundo à fotografia, o que é que nesse mundo mudou de essencial? É assim, isto teve uma evolução muito grande. A parte analógica, estávamos um bocadinho limitados, porque era dispendioso e não se podia tirar tantas fotografias como se tiram hoje. Hoje tiram-se imensas fotografias e na altura estávamos limitados àqueles rolinhos 24, 36, 12 e como era caro, as pessoas, pronto, tinham que pensar bem naquilo que queriam fazer. Hoje já não é assim. Hoje a fotografia tira-se, se calhar, 100 fotografias e depois aproveitamos. Não, mostramos uma ou duas. Tem um reverso da medalha. Atualmente ninguém imprime fotografias, ou pouca gente imprime, e as memórias ficam num disco. Num disco que está sujeito a ser avariado, e depois perdem-se essas memórias, como já me aconteceu a mim próprio, né? Tenho 2, 3 anos de fotografias que fiquei sem elas, porque pronto, não estavam impressas e estavam no disco, né? Mas isso fala-se muitas vezes nessa questão que é talvez mais efêmero, que as fotografias acabam por ser mais efêmeras e é uma realidade. Nós, na prática, sabemos que é assim até connosco próprios. Eu tenho muitas fotografias antigas realmente em papel ainda e realmente no computador acabo por ter as dos últimos anos e muitas vezes vão-se deixando de estar ali gravadas. Mas isso pareceria hoje com nuvens, com tudo isso, que até deveria ser mais ao contrário, porque o papel também se vai estragando, também se pode rasgar, também pode perder-se, tantas outras coisas. O que é que acha que leva a que
a fotografia antiga em papel durasse muito mais e que nós a temos até aos dias de hoje, e as outras, ou porque o disco se estragou, ou por lá pouco foi, ou porque o computador foi mudado, acabamos de deixar de as ter. Talvez os químicos que coisas são usados não garantem que a fotografia fique mais tempo, né? Até por questões económicas, as fotografias, na maioria das impressoras, a fotografia não fica com tanta qualidade como se a gente fizer uma fotografia num laboratório, já com outras técnicas e mais apuradas, em que usam sistemas que duram 100 anos ou mais, né? As antigas eram feitas com processos químicos que faziam com que ela durasse mais tempo no papel, né? A imagem fica muito mais tempo. Não? E assim temos fotografias que duram ao longo de dezenas e dezenas de anos, ou até mais até um século, eventualmente, em alguns casos, certamente. Né? Mas em termos da qualidade, antigamente, e ainda hoje está bem, os fotógrafos tinham grandes máquinas, as pessoas preocupavam-se muitas vezes, mesmo os francamente amadores, por ter máquinas melhores e gastavam algum dinheiro nisso para fazer boas fotografias. Hoje, quase toda a gente, espero não estar a exagerar muito, quase toda a gente pega no telemóvel e tira fotografias, têm bastante qualidade e não se está a gastar outro dinheiro numa outra máquina só para esse efeito. Isto que eu estou a dizer é uma grande barbaridade, continua a ser necessário ter uma boa máquina, ou o telemóvel, se for bonzinho, vai gerindo a coisa. É assim, os telemóveis hoje têm muito boa qualidade. Depende do interesse que a gente tem na fotografia. Se a gente quiser uma fotografia com muita qualidade, que seja para além daquilo que a gente vê no ecrã, porque o telemóvel faz uma fotografia boa para um ecrã de computador, mas se a gente fizer uma impressão dessa fotografia num papel acima do 30-40, né, das medidas de fotografia, essa qualidade vai-se notar que não é tão boa quanto uma máquina fotográfica. Apesar de, atualmente, estas novas máquinas, chamadas mirrorless, têm uma qualidade muito superior às anteriores. Portanto, a impressão tem muito a ver com essa qualidade. Então quer dizer que continua a ser necessário, mesmo para um amador, se quiser fazer um trabalho próximo do profissional, continua a ser necessário ter uma boa máquina, é isso? Convém assim, para profissionais convém ter uma boa máquina. O telemóvel não chega à qualidade de uma boa máquina. Aproxima-se para o ecrã do computador, para as redes sociais, aproxima muito e até, em certos casos, até faz um melhor trabalho do que uma boa máquina, porque usa filtros, faz outras compensações das luzes que não faz uma máquina de boa qualidade, que tem que ser depois feito na edição. Mas para bons trabalhos continua a ser necessário uma boa máquina, isso não há dúvida. Porque hoje até mesmo no vídeo, não é? Já se usa tanto o telemóvel para fazer vídeos e muito menos máquinas próprias para isso, ou os grandes profissionais realmente, não é? Os vídeos de telemóveis são bons para, como eu disse, para as redes sociais, mas se for para um ecrã grande de cinema já não dá, nunca chega lá a essa qualidade. Não é? Pode ser que um dia lá chegue, mas... Para já não. E as máquinas de filmar para grandes ecrãs ainda são muito mais caras do que uma máquina para fotografia, né? A qualidade é muito maior. É tudo uma questão da qualidade também que se pretenda. Antes de voltarmos a falar um bocadinho mais sobre o núcleo de fotografia, gostava só que me esclarecesse aqui alguma dúvida, e que certamente, curiosidade não é dúvida, uma curiosidade que é certamente também de alguns nossos espectadores, que é, em fotografia, fala-se por vezes da regra dos terços. O que é que esse nome engraçado quer dizer? Para quem não sabe, a regra dos terços é dividir este ecrã com 2 linhas verticais e 2 linhas horizontais.
e o interesse, normalmente o interesse da imagem deve estar na interseção dessas linhas. Portanto, ou seja, tem duas linhas assim e duas linhas assim. A interseção dessas linhas é onde tem que estar o interesse, o que chama a atenção da fotografia. Então, quer dizer, se eu estou a imaginar bem, estamos a dividir o ecrã, neste caso que estamos a falar, ou a fotografia, em nove áreas iguais, não é? Em 9 áreas iguais, sim. E temos 4 pontos fulcrais, é isso? Sim. São 2, pronto, de cada, nos cantos, vá lá, nas interseções dessas duas linhas. Mas depois também há outras regras, né? E depois há aqueles que não assumem-se que não seguem regra nenhuma. Mas isso quer dizer, ainda na regra dos terços, quer dizer que as partes importantes, se eu percebi bem, as partes importantes da fotografia, ou a queremos dar destaque, devem estar num desses 4 pontos, é isso? Num desses 4 pontos de interseção, sim. Pois. Isso é a regra dos terços. Mas ia falar noutras, que há outras regras assim... Depois há regras da espiral, em que o interesse está no início da espiral e depois desenvolve-se a fotografia pelo resto. E a espiral está centrada no centro da fotografia, não? Não. Normalmente a espiral está também sobre um canto da fotografia. Pois. Já é outra técnica. Espiral, isso é outra regra, mas eu costumo dizer que às vezes é melhor fugir às regras. E ir pela intuição, é isso? O ponto principal... A prática pela intuição. O ponto principal para mim da fotografia é o enquadramento que a gente dá à fotografia. É saber o que é que a gente quer destacar sem perder o interesse das outras partes. Enquadrar bem a fotografia, para mim, é a parte principal. Tirar os excessos. Tirar o quê, desculpe? Os excessos. Aquilo que não acrescenta nada à fotografia. E isso é a parte artística da fotografia, não é? Tem uma parte de conhecimento, não é? De saber, mas tem a outra parte que é a tal intuição, digamos assim, a parte artística, não é? Porque depois, no enquadramento, depois temos várias vertentes, que é as linhas, para onde é que se dirige o nosso olhar, se houver linhas a dirigir o nosso olhar. Depois há várias vertentes depois no enquadramento. Mas o segredo também não se pode contar todos, senão ficamos a saber tanto como o Vítor, não é? Eu também não sou a pessoa ideal para dar essa formação. Essa parte mais... parte da formação também não sou ideal. A gente, por acaso, felizmente, no núcleo temos várias pessoas que, nas várias áreas, podem dar uma ajuda, seja na parte técnica, seja na parte de formação sobre a história da fotografia, quer seja sobre o laboratório, porque temos uma pessoa que nos ajuda, que nos dá o apoio na questão do laboratório, né? Temos várias pessoas que dão essa ajuda. Portanto, quantos é que trabalham mais ou menos no núcleo? Trabalham ou são voluntários no núcleo de fotografia ali do centro? Por norma, temos o apoio, são cerca de 6 pessoas nas várias áreas. Infelizmente, antes da pandemia, estávamos com um registro de participações nas nossas atividades à volta de 30 pessoas, né? Uma média de 30 pessoas. Após a pandemia, passámos a ter um problema que é as pessoas não saem de casa. É muito difícil haver participação nas nossas atividades. É um trabalho que está a ser feito, é difícil, mas está a ser feito, não é? De tentar regressar essas pessoas ao nosso convívio, não é? E vocês deram precisamente mais dinamismo ao núcleo pouco tempo antes, poucos meses ou um ano antes da pandemia, não foi? Foi. Posso dizer que na última sessão que fizemos na altura que era os Cedrões,
fotografia, tivemos 35 pessoas a participar nesse serão. Após a pandemia, tivemos participações de 12, agora já participam 15, e é um trabalho que tem que ser feito devagarinho, mas pronto, a gente não pode desistir. Mas essas pessoas que participam nesses trabalhos, nessas sessões, já lá vamos detalhar um bocadinho mais sobre as atividades mesmo, essas pessoas que são ainda em pequeno número poderão passar a ser mais, e se quem nos estiver a ouvir tivesse gosto, vontade, algum conhecimento ou não, para integrar o núcleo, era bem-vindo, e o que é que devia fazer? Todas as pessoas são bem-vindas para integrar o núcleo. Temos a nossa fonte de divulgação principal é o Facebook e o Instagram, associado também ao Centro Cultural Regional de Santarém. Queremos que realmente é que as pessoas se dirijam a nós e manifestarem esse interesse e dizerem o que é que desejam aprender na fotografia, que a gente encaminha para a área correta. Então as pessoas devem procurar ou os contactos do centro, ou no Facebook, por exemplo, ou no Instagram, o núcleo de fotografia do CCRS, penso que é assim que se chama, não é? Na rede social, no Facebook, aparece como CCRS Fotografia. Pronto, isso é importante para que se possa encontrar mais facilmente, não é? Vamos tentar reformular as nossas atividades para ir ao encontro das pessoas que queiram participar. Até aqui fazíamos uma sessão que era chamada 19 às 19, que era aos dias 19 às 19 horas. Falávamos sobre a fotografia. Essas sessões vieram substituir os serões de fotografia que tínhamos à primeira sexta-feira de cada mês. Agora vamos tentar conjugar os chamados serões com estes 19 às 19. Portanto, vamos querer ter à mesma uma palestra de alguém que já esteja na fotografia há muitos anos e que tenha trabalho firmado, e depois uma vertente que é falar sobre a fotografia de cada um de nós. Portanto, dividir em duas partes essas sessões. A primeira parte com essa intervenção de um orador, e depois a parte da avaliação das nossas fotografias. E é uma atividade bem completa e bem interessante. Vocês em 2019, no plano de atividades, ou 2018, 2019, no plano de atividades que fizeram na altura, previam atividades bem diversas, que certamente depois não foram todas postas em prática por causa da pandemia, e que pararam, como já disse, também por causa da pandemia. Mas na altura previam fazer conferências, workshops, serões periódicos, que acabou de falar disso, penso eu, passeios fotográficos, etc. Isto tudo para, diziam na altura, para uma partilha e encontro de experiências pessoais entre fotógrafos. Não é? Destas ideias, para além do que acabou de dizer, ficou alguma coisa, ou viram que, com a pandemia e tudo isso, que isso tinha que ser mais restrito? Ficaram algumas atividades, não muitas. Quando pudemos fazer atividades, faltou-nos fazer um projeto que ambicionávamos fazer, que não conseguimos, que era a Bienal de Fotografia. Portanto, queríamos fazer uma Bienal de Fotografia que fosse intervalada com a Bienal, por exemplo, de Vila Franca, não fosse na mesma altura, também para não colidir. Esse era um projeto que queríamos fazer, mas não conseguimos, porque a pandemia condicionou-nos a todos os níveis. Os passeios, fizemos alguns também condicionados por causa mesmo dos contactos, podíamos ter uns com os outros. Os serões continuámos a fazer, mas tínhamos um limite de pessoas a participar e pronto, com o afastamento que era desejado, mas não queríamos por todo, completamente, deixar de fazer atividades. Assim que pudemos fazer, fizemos, com menor número, mas pronto, continuámos a fazer para não desistir e não perder esta ligação às pessoas.
Agora temos, para além dessas atividades de palestras, temos ao primeiro sábado de cada mês temos o laboratório aberto para quem quiser fazer uma experiência do que era fazer fotografia analógica. Temos um acompanhamento de uma pessoa que, para mim, é uma pessoa especial nessa área, que é o Vítor Carvalho de Almeirim, que nos dá essa ajuda, porque ele tem muita experiência em laboratório. E gostávamos que quem quisesse experimentar, que nos contactasse, porque tem de ser com inscrição prévia, não é? Para podermos abrir o laboratório a quem quiser. E disse que essas sessões são a que dia e a que hora? É o primeiro sábado de cada mês. Portanto, a hora é variável, não? Não, depende das inscrições. Se tivermos muitas inscrições, fazemos por 2 fases. Se for poucas inscrições, fazemos uma sessão logo às 9 horas da manhã. E, portanto, isso no Fórum Mário Viegas, não é assim? No fórum, no edifício do Centro Cultural. No edifício... Porque o Fórum Mário Viegas é uma sala do edifício. Exato, e portanto não é no fórum mesmo que isso se passa, não. É provavelmente no primeiro andar. É no sótão, por acaso é no sótão. Está mesmo pronto para fazer esse trabalho. É um laboratório... Em termos de apoios e de necessidades, a estrutura do centro e as verbas que o centro tem e o próprio núcleo têm sido suficientes ou nestas coisas há quase sempre falta de dinheiro para desenvolver mais atividades? Vocês sentem o mesmo ou nem por isso? É assim, para fazermos atividades com uma qualidade exigida, os apoios, felizmente, há um apoio da Câmara que é importante, que é o PAC, que ajuda em todas as atividades do centro. Claro que a gente tentamos que esse valor seja ao máximo rentabilizado. Depois, não é? Porque todas as atividades têm que ter alguma participação das pessoas que nelas participam, não é? E vamos tentando gerir isto da melhor maneira, de maneira que não tenhamos lucro com as atividades, não temos, mas pelo menos que não tenhamos prejuízo ideal. E vamos conseguindo levar o barco a bom rumo. Portanto, de forma a que não haja aí nem lucros nem prejuízos e, portanto, que as pessoas não precisem de pagar muito, que é o que normalmente acontece no centro, não precisem de pagar muito, mas também, por outro lado, que isso seja sustentável. Não é? Futuro, Vítor, há alguma questão, alguma atividade mais em particular prevista para um futuro próximo ou a ideia é manter as atividades que já estão e que já são várias a ser desenvolvidas? O nosso projeto em relação ao núcleo de fotografia é que mantenhamos o laboratório aos primeiros sábados, né? Que tenhamos esses encontros uma vez também por mês, que será, em princípio, a terceira sexta-feira ou terceiro sábado. Ainda estamos a reformular o calendário e gostávamos de ter, pelo menos por ano, 2 exposições ligadas à fotografia, porque não nos podemos esquecer que o fórum tem que abarcar todas as atividades que temos no Centro Cultural, não é? Não podemos querer para a fotografia o tempo inteiro, não é? Vamos tentar retomar os passeios, que é uma situação que nos foi pedida. As pessoas querem, ao mesmo tempo, viajar, conviver e fotografar. E então é isso que vamos tentar fazer. Já estamos a tentar programar esses passeios. Aliás, estamos já este mês fazer a programação do ano que vem, que já está alinhavada, né? Falta só pequenos retoques e pronto. E também queremos ir ao encontro das pessoas que nos contactarem e o que desejarem, assim como, por exemplo, pequenos passeios em Santarém, onde a gente possa trocar impressões
Não posso esquecer que todos os anos fazemos um passeio fotográfico no dia da cidade, 19 de março. O ano passado e o outro ano fizemos uma maratona de fotografia que ainda apurar se continuamos a fazer ou não, mediante o interesse dos fotógrafos. E pronto, e estamos também a recolher os desejos das pessoas na fotografia. Vítor, muito obrigado por ter estado connosco ao longo desta meia hora. Ficámos a conhecer, certamente que muita gente, eu em particular também, e muitas outras pessoas não conheceriam bem, pelo menos, o núcleo de fotografia do centro e provavelmente alguns nem a sua existência. Com este programa, certamente que as pessoas ficam a ter uma noção muito mais concreta do trabalho que é ali desenvolvido na área da fotografia. Agradecer-lhe mais uma vez a sua presença e, para os nossos espectadores, dizer-lhes que, como sempre, ou como quase sempre, voltaremos na próxima terça-feira, às 21 horas, para um novo tema, novos convidados. Obrigado a todos. Obrigado.